estudante do quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre os mistérios do Sherlock Holmes. E os materiais? Já organizou? Vamos relembrar quais são? Então, o caderno, o lápis, a borracha, o apontador. E lembre-se, sempre que aparecer essa imagem do caderno, aquela informação você vai fazer o registro. E mais uma coisinha, se você tiver aí na sua casa um dicionário, que eu tenho certeza que você tem, já pegue ele e deixe ele bem pertinho de você que nós vamos usá-lo hoje, tudo bem? Então, antes de iniciarmos a aula, vamos fazer o nosso primeiro registro. Coloquem aí a data de hoje e aula de língua portuguesa. Registro feito? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então na aula anterior nós iniciamos a aula procurando no caça-palavras as características para ser um bom detetive. Lembram-se? E nós já descobrimos todas elas, então são todas elas importantes, não só para o detetive, mas para a gente também, né? Para sempre estar atento, organizado e aprendendo sempre. Depois, nós relembramos o texto colocando ele na ordem em que os fatos, né, as situações foram acontecendo. Depois disso, nós fizemos a trilha na narrativa, em que nós lembramos, né, os elementos que compõem essa narrativa, a estrutura dela, né, o que é importante, né, os personagens, o cenário, o narrador, como que a narrativa se desenrolou aí ao longo de toda a história. Aí, para cada pecinha, ou seja, para cada resposta que nós acertávamos na trilha, nós ganhávamos uma pecinha do quebra-cabeça, lembram-se? E montamos aqui juntos a imagem do nosso Sherlock Holmes numa cena, né, de alguma situação que aconteceu lá. E essa cena está presente no livro que a gente leu uma história dele. E aí, nós descobrimos, então, como se escreve um conto de enigma. Vamos relembrar? Então, para ser um conto de enigma, nós precisamos do enigma, que é algo difícil de entender, um mistério. Nós precisamos de uma vítima, aquele que é prejudicado por uma ação ilegal. Temos um culpado, que é aquele que atinge a vítima. Um detetive, é o agente de investigação. As pistas, que são sinais que auxiliam na investigação. E a solução do enigma, que é o mistério que é desfeito. E aí eu ainda falei para vocês, né? Aproveitem então e produzam o conto de enigma de vocês, porque ele é cheio de mistério e suspense e é muito legal porque isso vai prendendo o leitor, né? Conforme ele quer ler, ele quer ver o que está acontecendo ali naquela narrativa. E na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos ver novamente uma história aqui do nosso livro Vice-Versa ao Contrário. Vamos relembrar o livro? Então aqui nós temos a capa do livro, Vice-Versa ao Contrário. A gente vai lembrar que essas histórias que aparecem no livro são histórias recontadas, ou seja, nós temos uma história original que foi recontada por esses autores. São algumas histórias. A história que nós lemos era O Incrível Enigma do Galinheiro, que era uma história recontada do Sherlock Holmes. Olha lá onde está o Sherlock Holmes, era a última história do nosso livro, que aparece lá do nosso livro. Aqui nós temos o sumário, que aparece lá, O Incrível Enigma do Galinheiro, e embaixo Sherlock Holmes, e a história era assim.
Então, hoje nós vamos descobrir, e aí Sherlock Holmes, e a história era assim. Então, hoje nós vamos ver um resuminho dessa história, né, que foi recontada. E depois nós vamos ver um pedacinho da biografia de quem? Do autor do texto, tá? Do autor de Sherlock Holmes, lá originalmente. Bom, então acompanhe aí comigo a leitura do texto. Tenho uma profissão especial. Creio que sou o único no mundo. Sou detetive que dá consultas. Aqui em Londres existem muitos detetives trabalhando para o governo e muitos trabalhando por conta própria. Quando eles têm dúvidas, vêm até mim e eu os coloco sempre na pista certa. Estas são as palavras de Sherlock Holmes, quando se apresenta ao Dr. Watson, futuro companheiro de aventuras. Sherlock Holmes, o mais famoso de todos os detetives, era capaz de descobrir quase tudo sobre uma pessoa apenas olhando-a rapidamente. Seria um mestre da adivinhação? Talvez, mas também um perito na ciência da dedução. Pequenos detalhes nas roupas, na maneira de andar e olhar eram registrados pela mente astuta de Sherlock, que rapidamente tirava conclusões sobre a pessoa que estava diante dele. Sempre acertava. Foi assim que conheceu seu melhor amigo e auxiliar, o Dr. Watson. Sherlock Holmes observou Watson cuidadosamente e concluiu que ele era um médico que havia trabalhado no exército. Surpreso, Watson transformou-se em parceiro seu nas investigações. Fascinado por seu estranho amigo, Watson registrou suas melhores aventuras. Então nós vemos aqui que Sherlock Holmes é o detetive e ele tem o seu Watson como seu fiel escudeiro. Lembram-se que quando lá o tio, né, chamou o Sherlock Holmes para trabalhar com ele, disse o seguinte: não traga o Watson. Por quê? Porque na visão do leitor, no caso do tio, ele falava que ele só servia para que o Sherlock Holmes falasse elementar, meu caro Watson, não é mesmo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o autor desse texto. Quem que escreveu esse texto originalmente do Sherlock Holmes? Acompanhe aí comigo a leitura. Sir Arthur Conan Doyle, médico, escritor e detetive. Sir Arthur Conan Doyle nasceu na Escócia em 1859. Estudou medicina e estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra. Foi então que começou a escrever sobre o detetive Sherlock Holmes. As pessoas gostaram tanto de suas histórias que ele abandonou a carreira de médico e se tornou escritor. Foi também historiador, atleta, navegante, jornalista e detetive. Defendeu 2 vítimas de falsas acusações, provando a inocência delas no tribunal mediante suas próprias investigações. Então vocês viram que o autor de Sherlock Holmes, ele gostava muito, né, de escrever, né? Então, para a gente ver um pouquinho mais sobre o Arthur, vamos assistir agora a um vídeo da mini biografia dele. E é bem resumidinha mesmo para a gente ter ideia de quem era esse detetive, esse importante detetive nas histórias de aventuras. Sir Arthur Conan Doyle nasceu em 1859 na Escócia. Ele escreveu peças de teatro, poesias, ensaios, trabalhos sobre a guerra e livros sobre espiritismo. Mas ficou conhecido mundialmente pelas histórias de Sherlock Holmes. Uma das inovações de Sherlock é que, apesar de seu fantástico raciocínio, ele possui características extremamente humanas, como preguiça e certo desleixo com a vida pessoal. Isso faz com que o leitor consiga certa identificação com ele. Seu estilo é marcado por tramas criativas e diálogos cheios de vivacidade. Sherlock Holmes tornou-se tão conhecido que raramente se ouve falar dele como um personagem criado por Conan Doyle. Conan Doyle é que é citado como o homem que criou Sherlock Holmes. Bacana, não é mesmo? Como é legal, né, essa forma com que o autor, né, pensou, né, nas escritas, né? Então, com isso, vamos ver algumas obras, né, que ele escreveu ao longo de sua vida. Aqui eu só coloquei 4 exemplos para vocês verem, mas tem muito mais. Então, o primeiro livro, 1887, Um Estudo Vermelho.
Esse livro foi tão bem aceito pelos leitores que a editora propôs a ele, ao Arthur, que ele escrevesse novas histórias. E com isso, né, teve o próximo livro, que é As Aventuras do Sherlock Holmes. Depois, em 1905, teve um outro livro, que é A Volta de Sherlock Holmes. E o último livro, em 1924, era A Vampira Sussex, como vocês estão vendo ali. Então essas aqui são apenas 4 obras do Arthur, que ele escreveu aí ao longo do seu, né, da sua vida como escritor. Muito bem. Acompanhe comigo essa leitura que fala um pouquinho mais como ele descreve, né, o detetive. Então, em um texto publicado em um jornal em 1923, Doyle descreve seu admirado professor, que inspirou tanto na personalidade de Holmes quanto no porte físico do detetive assim. Então, vamos ver como que ele descreveu esse personagem. Era magro, vigoroso, com rosto agudo, nariz aquilino. Nariz aquilino? Você já ouviu esse termo? Nariz aquilino é como se fosse um bico de águia, como se o nariz fosse um pouquinho tortinho assim. Olhos cinzentos, penetrantes, ombros retos e um jeito sacudido de andar. Então foi assim que ele descreveu o personagem. Agora é com você. Como seria a sua versão do detetive Sherlock Holmes e de seu assistente, o Dr. Watson? Então vocês viram ali como ele foi descrito. Lá no livro também, né? O autor, o Marcos, ele também fez uma descrição lá do Sherlock Holmes que o ilustrador depois ilustrou pra gente, fez o desenho. Então agora é a sua vez. Como que seria o Sherlock Holmes na sua visão e o Dr. Watson? Muito bem. Eu sei que você ainda não terminou sua ilustração do Dr. Watson e do Sherlock Holmes, mas não tem problema, você pode finalizar depois. Porque agora a gente já conheceu um pouquinho mais da vida de Sherlock, um pouquinho mais do autor do texto, né? E do seu fiel escudeiro lá, do Dr. Watson. Então agora nós vamos de olho no texto. Vocês já sabem que é aquele momento que nós vamos olhar com um pouquinho mais de detalhes algumas partes do texto, até mesmo para esclarecer algumas informações que às vezes ficam um pouco confusas. Então vamos para a nossa primeira atividade. Então acompanhem comigo a leitura aí. As pistas que vocês estão vendo aí embaixo se referem ao detetive Sherlock Holmes. Leia-as com atenção e marque as alternativas verdadeiras. Então nós lemos o texto sobre Sherlock Holmes. Certo? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão reler essas informações. As informações verdadeiras você vai deixar e as falsas vocês vão ter que arrumar. Então, vocês vão ler com atenção. O que for verdadeiro, só faz o registro. E aquilo que não for verdadeiro, você tem que lembrar lá o que tá errado aquele trecho e você vai arrumar. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho aí para você e a gente já retorna com a correção.
Leu com atenção? Então vamos fazer agora a correção? Primeiro trecho que nós vamos analisar. Por seu bom desempenho como detetive, Sherlock Holmes ajuda outros colegas de profissão em suas investigações. Isso nós lemos lá no texto da aula de hoje? Sim, né? Ele foi tão importante, né? Ele tinha uma mente tão importante nesse momento de escrita que ele ajudava os seus colegas em suas investigações, porque ele era muito atencioso, né? Perspicaz. Então ele sempre estava atento a tudo aquilo. Então aqui é verdadeiro. Olha o segundo trecho. Dr. Watson é o maior rival de Sherlock Holmes? O que a gente acabou de ler hoje? E que a gente já sabia das outras aulas. Que eles são colegas. Então essa informação é falsa. Então eu teria que arrumar lá. Dr. Watson e Sherlock Holmes eram amigos e parceiros de investigações. No entanto, que inicia o texto lá da aula de hoje, né? Ele fazendo um texto ali, né? Uma fala para quem? Para o do Watson. Próximo. Sherlock Holmes é uma personagem inventada e não existiu de fato. Isso a gente sabe que é verdade, né? Ele foi uma invenção para as histórias de aventuras. E a última. Sherlock Holmes arrisca alguns palpites apenas por intuição? O que nós vimos lá no início da aula anterior lá? Que vocês procuraram na caça-palavras. As características para ser um bom detetive. E ele... Uma das características não era essa, né? Ele arrisca. Ele não tinha que arriscar, ele tinha que saber o que ele estava falando, porque ele tinha que estar atento a tudo, investigar tudo. Então, o correto é Sherlock Holmes é perito na ciência da dedução. Então, ele vai deduzindo, vai investigando, vai colhendo, né? Vai olhando as pistas, vai colhendo provas e até ele chegar ao veredito final, né? Ao que aconteceu finalmente. Tudo bem? Vamos para a próxima? Bem, agora que você foi apresentado ao maior de todos os detetives, vamos analisar algumas palavras do texto que desconhecemos o significado. E para fazer essa investigação, vamos usar o quê? Vamos usar o dicionário. Então, veja, todas as vezes que a gente tem dúvida de algumas palavras, o que a gente sempre vai procurar? Quem a gente vai procurar para nos ajudar? O dicionário. Então, o dicionário ele tem que sempre estar com a gente em todos os momentos, seja ele físico, seja ele online, né? Por quê? Porque toda vez que eu tô lendo um texto, se tem alguma palavra ali, eu tenho que recorrer a ele, porque é ele que vai me dar a resposta do significado das palavras. E pensando nisso, então, vamos lá analisar esse trecho aqui. Mas também um perito na ciência da dedução. Então, a primeira palavra que eu tenho lá é perito. O que diz o dicionário sobre perito? Que ou aquele que é especialista em um determinado assunto ou atividade, versado. Que ou aquele que é experiente e hábil numa determinada área ou atividade. 3. Que ou aquele que é judicialmente nomeado para uma avaliação, exame ou vistoria e fornece seu parecer técnico. Muito bem. Então agora vamos ver outra palavrinha que apareceu no trecho. Dedução. Então, o que significa dedução? Ação ou efeito de deduzir. Consequência tirada de um princípio. Modo ou processo de raciocinar partindo de uma ou várias proposições consideradas verdadeiras e que encerram uma evidência. Exposição ordenada dos fatos e argumentos em que se baseia um pedido ou uma impugnação. Raciocínio que dá veracidade a uma proposição ou teoria.
redução em qualquer valor, altura e intensidade. Então, nós vimos aqui que tanto a palavra perito quanto a palavra dedução, elas têm vários significados. Então, pensando nisso, vem a atividade para vocês. Qual desses significados eu posso usar no lugar tanto de perito quanto de dedução? Então, analise aí as duas palavrinhas que nós tiramos do significado lá do dicionário, tanto para perito quanto para dedução. E aí você vai me dizer qual delas eu posso usar no lugar de cada uma. Então, olha, perito, nós temos especialista e inexperiente. Então, qual das duas eu posso trocar que tem o mesmo sentido? A mesma coisa você vai fazer para a palavra dedução. Redução ou inferência? Analise aí, que eu vou te dar um tempinho para você pensar. Então, vamos corrigir? Olha lá, para a palavra perito, nós podemos usar no lugar, sem alterar o sentido, especialista. Então, mas também um especialista, um perito. E o segundo, dedução. Então, sem alterar o sentido, nós temos inferência. Então, poderia ficar, mas também um especialista na ciência da inferência, da dedução. Ok? Então, vocês viram que o dicionário ele nos traz vários significados. Nós temos que ver qual que é o adequado aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou lendo naquele momento. Vamos para mais um exemplo? Então, olha aí. Pequenos detalhes nas roupas, na maneira de andar e olhar, eram registrados pela mente astuta de Sherlock Holmes, ou de Sherlock. Aí agora eu pergunto para você, então você vai ler agora com calma as definições do dicionário e vai me dizer qual definição dessas que aparecem no dicionário podemos usar para explicar a palavra astuta nesse trecho. Então agora eu não vou substituir, agora eu vou explicar. E aí, leu com atenção? Então vamos ler as nossas definições para ver qual que explica a astuta no texto. Significado de astuta: repleto de esperteza, que não é enganado com facilidade, que sempre tira proveito de uma situação, esperto, que usa de astúcia e sagacidade para obter algo, ardiloso. Maneira de agir da pessoa maldosa, de quem engana, velhaco. Então, dentre essas opções, o que melhor explica astuta é repleto de esperteza, que não é enganado com facilidade. Por isso que ele colocou lá. E olhar era um registrado pela mente astuta, esperto. Porque ele tem que ser esperto. Porque, veja, se ele está trabalhando com investigação, então ele tem que usar muito a esperteza. Mas vocês viram que ao longo de todos esses textos que a gente foi lendo aí durante a aula, esses dois textos e outros que vocês já leram, sempre quando a gente vê uma palavra que a gente não sabe o significado, o que a gente recorre sempre? Precisamos buscar sempre o quê? O dicionário.
né? Então, o dicionário, ele é uma fonte de pesquisa, como eu já falei para vocês, de palavras que a gente desconhece significados. Ou que a gente pode usar palavras, né, que têm o mesmo, são palavras escritas de modos diferentes, mas que também têm os mesmos significados, que são sinônimos. Então, eu posso substituir uma palavra por outra, que nós já fizemos na aula de hoje, certo? Mas vocês lembram a história do dicionário? Como que ele surgiu? Vamos relembrar, porque você já viu essa história lá com a professora Márcia ano passado. Então, ele surgiu lá na Mesopotâmia, lá na região do Oriente Médio, por mais ou menos 2.600 anos antes de Cristo. Tá? Então, eles foram organizando lá por listas de palavras. Então, o primeiro dicionário lá foi dessa forma. Depois, lá no século I depois de Cristo, tanto os gregos quanto os romanos, eles criaram os livros para explicar o sentido das palavras. E só muito tempo depois, lá no final da Idade Média, a Idade Média foi mais ou menos do século V a século XV. Então, lá no final da Idade Média, é que o dicionário tem essa forma que nós conhecemos hoje, que é por ordem alfabética. E pensando nisso, então, nós temos alguns dicionários aí para vocês olharem, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês 4 exemplos de dicionários que nós temos aí, tá? E cada um ele é organizado por um autor. Então ele vai ter uma carinha, o jeitinho do autor. Então o autor pode colocar todas as palavras do lá no dicionário que ele vai fazer? Pode. Ele pode só colocar algumas? Pode. Vocês estão vendo que o meu dicionário não é muito grande, né? Então aqui eu posso ter todas as palavras? Provavelmente não, provavelmente eu não tenho todas, certo? Aí vocês têm outro exemplo, mini dicionário. O mini dicionário é o que vocês usam sempre na escola, né? Que é o que vocês mais utilizam. Então, eles têm menos palavras, certo? Então, o autor, quando montou o mini dicionário, ele pensou, então, talvez, é uma hipótese, né? De colocar as palavras mais utilizadas. Aí vocês têm ali o ilustrado. O ilustrado é aquele que tem ilustração junto. Aí tem o Saraiva Júnior, né, que aí é um exemplo de um dicionário, né, júnior, ou seja, tem outros jeitos de colocar as palavras ali. E além desses, nós temos esse aí que a gente utiliza bastante em nossas aulas, que é o dicionário online, certo? Que você tem vários, né, para facilitar justamente isso. Então, esses dicionários, eles servem como o mesmo material de apoio para a gente o tempo inteiro que a gente está lendo os textos na escola, em casa, ou mesmo outras leituras, né, que exijam o seu uso. Além desses, nós temos ainda os dicionários bilíngues, né, que tem 2 idiomas, ou aqueles que têm mais de 2 idiomas também. Muito bem, mas como é que eu encontro as palavras no dicionário? Vamos relembrar? A gente encontra elas de todas as maneiras iguaizinhas? Não, né? Então vamos relembrar lá. Então, a organização é feita pela ordem alfabética. Então, vamos imaginar aqui que eu queira procurar, tá? A palavra astuta e a palavra aventura aí. Estão acompanhando comigo? Vamos lembrar lá. Primeira letra do alfabeto, qual que é? A letra A. Então, se os dois começam pela letra A, eles vão estar lá no início do dicionário. Só que se eu pensar assim, bom, os dois começam com a letra A, então eu vou ter que olhar agora para a segunda letra para poder achar essa palavra com mais facilidade. Então eu vou procurar pela segunda letra. Então eu olho aqui, vocês estão vendo que na minha mesa tem um alfabeto. Então, a segunda letra que eu tenho ali, S, a letra S está aqui. E a outra letra é a letra V. Então o que vem antes no meu alfabeto aqui pela ordem? A letra S. Então, o que vai vir aparecer aqui primeiro? A palavra astuta e depois aventura. E entre astuta e aventura, eu tenho muitas palavras que vão aparecer aí no decorrer, certo? Eu não tenho a palavra astuta e aventura uma do ladinho da outra. Não, entre elas eu tenho várias palavras, porque veja, o meu alfabeto ele é extenso e o meu dicionário tem muitas palavras também. Olha o segundo caso. Então aqui eu localizei a palavra surpreendido. Então, vamos para a regra. Primeira letra são iguais, S. Mas a segunda também. Então, o que eu faço? Vou olhar a próxima. Terceira. Mas a terceira é igual também. O que eu faço? Vou para a próxima. Mas também é igual. Vou para a próxima. Mas também é igual. Vou para a próxima. Opa! Essa aí já não é igual. Olha lá. Eu tenho E e tenho S. Olhem aqui no meu alfabeto. O que vem primeiro? Ó, a letra E tá aqui.
e a letra S tá aqui. O que vem primeiro no alfabeto? Vem a letra E. Então, a palavra surpreendido vai aparecer primeiro no dicionário. A palavra surpreso vai vir depois. E lembre-se, entre surpreendido e surpresa, eu vou ter várias palavras no decorrer delas, tudo bem? Agora eu falo para você o seguinte, pega o seu dicionário aí que tá do teu ladinho e abre em qualquer página. Então, carregue ele lá e abre em qualquer página. Eu abri aqui também em qualquer página. E aí, eu vou falar para vocês olharem bem para como ele está sendo formado. Olha a página que eu abri e saiu com vocês na tela. Então, quando a gente abre essa página do dicionário, a minha página foi aquela ali. Vocês percebam que em cima eu tenho duas palavras. A gente chama de palavras-chave. Temos a do lado direito e a do lado esquerdo. A do lado direito, nós temos lá... do lado esquerdo nós temos facial, que é a primeira palavra que vai aparecer na página, que ela vai corresponder à primeira definição que eu tenho lá. Facial, concernente à face. Então, quando eu tenho ali, no primeiro caso, do lado esquerdo superior, né? Eu tenho a primeira palavra da página. E do lado direito, olha lá, superior também, eu vou ter a última palavra da página, olha lá, falhar. Não suceder como se esperava. Malograr-se. Não acudir a tempo. Faltar. Então, vocês perceberam que o meu dicionário ele tem essas palavras-chave. Então, a primeira palavra lá do meu lado esquerdo é a facial. Então, vai começar com F-A-C. E a última, falhar. F-A-L. Certo? Então, essas palavras-chave, elas servem para nos ajudar também nessa localização das palavras. Então, quando a gente se orienta pelas palavras, fica dessa forma. Então, eu tenho facial e falhar. Então, facial, F-A-C, certo? Entre o F-A-C, olha lá, até chegar no F-A-L, eu tenho palavras com F-A-D, F-A-G e F-A-I. Então, entre essas duas, F-A-C e F-A-L, eu vou encontrar essas palavras, outras palavras, né? Que tem o início com F-A-D, F-A-G e F-A-I. Tudo bem? Vamos ver, então, se tá tudo bem aí mesmo, que eu tenho certeza que você relembrou muito da aula que vocês já tiveram sobre o uso do dicionário, porque é sempre bom relembrar, né? Então, eu vou dar aí um desafio para vocês. Então, vocês têm a palavra facial e falhar. Embaixo de cada uma eu tenho mais uma palavra. Facial, faceiro, facial, facultativo e falhar, falhado. Então vocês vão observar essas palavras e vai me dizer qual delas eu posso encontrar na mesma página, certo? Então eu tenho lá facial. Será que faceiro eu vou encontrar na mesma página? Será que facultativo ou falhar e falhado? Então pense aí, vou dar um tempinho bem rapidinho para você pensar e a gente já volta. E aí, pensou? Viu as palavras, analisou a ordem alfabética? Então vamos corrigir aí. Então, primeiro, facial e faceiro. Lembre-se que nós estamos procurando a palavra que está na mesma página. Então, primeiro, facial, faceiro. Então, a primeira F, igual. A segunda C, A, também igual. A terceira C. Olha lá a próxima. I e E. O que vem antes no alfabeto? O E. Então, essa palavra
Não vai estar na mesma página, porque se ela começa com facial, faceiro provavelmente vem antes, né? Porque o E vem antes. Próxima lá, facultativo e facial. Então, nós temos facial como primeira palavra da página. Vamos ver lá, ó. F-A-C. F-A-C. Olha a próxima. I e U. Essa provavelmente vai estar? Claro que sim. Por quê? Porque nós temos o U depois do A. E lembre-se, se a última palavra é falhar, com certeza facultativo vai estar lá na página. Olha a próxima. Falhar, falhado. Então, vamos analisar. Falhar, olha lá, F-A-L-H-I-A. Tudo igual. O que vai determinar lá é a última. Falhar e falhado. Falhar é a última palavra. Ele está dizendo, e será que falhado vai estar? Não, né? Então, nós encontramos que facial e facultativo vão estar provavelmente pertinho ali, certo? Muito bem. Então, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre a ordem alfabética, então nós vamos aqui para a roleta das palavras. Então, roleta das palavras, nós temos essa roleta colorida aí. Então, você já deve ter visto que aqui do meu ladinho eu tenho alguns envelopes coloridos da cor da roleta. Cada palavra, tem uma palavra em cada envelope. Então, o sorteio, a gente vai sortear a cor pela roleta e vamos ver que palavra que está aqui. Você vai anotando aí e eu vou colocando aqui, tá bom? Então, vamos para o primeiro sorteio. Primeira é vermelho. Então, vamos tirar o vermelho daqui. Então, a palavra que nós temos lá no vermelho é enigma. Anota aí, não esquece, eu anoto aqui, que a gente já vai usar essas palavras. Próxima. Olha lá. Branco. Ó, por coincidência tá do lado aqui, ó. Então, eu tenho a palavra galinheiro. Anota aí. A próxima agora, vamos ver que cor você quer que saia. Torça aí pra cor que você quer que saia. Então, vamos lá. Roleta, cor preta. Ó, preto tá aqui. Então, a cor, vamos ver que palavra que nós temos aqui, ó. Nós temos a palavra antigamente. Então, anota aí que eu coloco aqui. Próximo sorteio. Roleta girando. Roxo. Tá aqui embaixo, ó. Então, palavra mordomo. Vocês estão percebendo que todas as palavras que estão sendo sorteadas são palavras que a gente já conversou sobre elas, né? No texto. Vamos para mais um sorteio? Ó, ainda tem algumas cores aqui. Olha lá. Cor azul. Então, vamos ver aqui que palavra nós temos no envelope azul. Viagem. Ó, tem mais 3 palavrinhas para sair. Que cor vai sair agora? Vamos ver? Olha lá. Rosa. Então, rosa. Vamos ver que palavra nós temos aqui no envelope rosa. Mistérios. Anote todas. Vamos lá. Vai sair agora a laranja ou vai sair amarelo? Vamos ver? Amarelo. Então, vamos ver que palavra nós temos no amarelo. Árvore. E o último sorteio, só para a gente confirmar, a cor laranja. Muito bem, vamos ver que palavra nós temos aqui na cor laranja. A palavra é, olha lá, empregada. Muito bem. Agora que nós já temos todas essas palavras, eu tenho um desafio para você. Olha lá qual é o desafio. Vamos colocar as palavras sorteadas em ordem alfabética. Então, você tem essas 8 palavrinhas aqui que você vai colocar em ordem alfabética. E lembrando, para colocar em ordem alfabética, eu olho a primeira letra. Se a primeira letra é igual, eu olho a segunda e assim por diante. Então, agora é com você. Então, as palavras são enigma, galinheiro, antigamente, mordomo, viagem, mistérios, árvore, empregada. Então, coloque elas em ordem alfabética que a gente já faz a correção.
Vamos colocar então em ordem alfabética? Você já fez aí, então vamos corrigir aqui. Primeira palavra que nós temos aqui começa com o quê? Com A. Com A nós temos duas palavras. Nós temos aqui antigamente e nós temos árvore. Vou tirar ela aqui. Então, antigamente e árvore. Qual das duas primeiro vem no alfabeto? Depois do A, eu tenho a letra R e a letra N. Vem a letra N ou a letra R no alfabeto? A letra N. Então, primeira palavra que vai aparecer aqui é antigamente e depois árvore. Aí depois vem a letra B. Não tenho nenhuma com a letra B. A letra C também não, letra D também não, letra E. E letra E eu tenho duas. Eu tenho enigma e tenho a palavra empregada. Qual das duas vem primeiro no alfabeto? As duas começam com a letra E, então eu vou olhar a segunda letra. Uma é a letra M e a outra é a letra N. Isso, vem a letra M. Então, primeiro eu vou colocar lá empregada e depois enigma. F, tem alguma com F? Não, mas eu tenho com G, ó. E com G eu tenho uma só. Então, vamos colocar aqui. Galinheiro, ok? Sobraram aqui 3 palavras. Com M, com V e com M. O que vem primeiro no alfabeto? Vem a letra N. Então, eu vou pegar aqui mistérios e mordomo. Eu tenho mistérios e mordomo. O que vem primeiro no alfabeto? O ou o I? Isso mesmo, a letra I. Então, aqui vem primeiro mistérios. E depois vem mordomo. Ok? E para encerrar, nós temos aqui viagem. Certo? Muito bem. Então, assim nós colocamos na sequência da ordem alfabética. E lembre-se, sempre quando tiver dúvida sobre uma palavra, nós recorremos ao dicionário, ok? E lembre-se, todas as palavras que aqui estão, com suas definições, são os nossos verbetes, ou seja, são significados daquelas palavras. E alguns dicionários, além de trazer só o verbete, ele traz ainda exemplos de como usá-los, né? Alguns exemplos de algumas frases, algumas situações. Tudo bem? Então, espero que você tenha relembrado, que trabalhamos bastante nessa aula sobre a questão do alfabeto, que lemos a história original, resumindo a história original, conhecemos o autor, né, de Sherlock Holmes. Então, ficamos por aqui. Tudo é melhor para você. Eu estou indo, mas já volto na próxima aula. Se cuide!